Obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Bruno Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tirei tantas notas das vossas intervenções que dava um livro. Sr. Vereador Nuno Dias, resultados negativos durante anos. Por isso é que todos os anos, quando chegamos a esta altura, tomamos a decisão de fazer cobertura dos prejuízos e vamos fazendo investimentos. Portanto, ainda bem que ao final de tantos milhões colocados dentro do Chimar, que a gestão começa a ser outra. Caso contrário, era um buraco sem fundo. Continuávamos a deitar para lá. Em relação a esta questão da gestão, há uma coisa que finalmente começa a ser feita. Tudo bem que teve também uma nova alteração da lei que veio permitir isso, que é o facto de não termos vereadores a meio tempo a trabalhar para o Chimar e que começa a existir profissionais dedicados, porque todos sabemos, e não colocando em causa a capacidade e a competência das segundas linhas do Chimar, obviamente estavam pendentes no ato de decisão pela presença do vereador, que com o acumular de pelouros, muitas vezes, passavam por lá, assim, a passar, que era para poder fazer as assinaturas daquilo que era e não tinham uma gestão efetiva, e não estou aqui a criticar ninguém em especial, porque a própria legislação não permitia algumas das alterações que, entretanto, foram feitas. Estes 308 mil euros agora, no meu entendimento e com o investimento que temos feito ali, até continua a ser subejamente pouco para o investimento que fazemos naquela empresa. E a questão, isto parecia que vocês estavam aqui num leilão. Um dizia 9 carros, o outro dizia 24, mas o outro dizia 950 trabalhadores, 1000. E isto, quando chega ao final do dia, os grandes resultados operacionais e o facto de finalmente convertermos em lucro, deve-se a nenhum de vocês. Deve-se, na realidade, ao contribuinte e a quem paga a água. No entanto, continuamos com um problema porque aquele que mais lesa o Chimar são, inclusive, o próprio Estado. E ao próprio Estado, começamos aqui no município. Freguesias deviam ter vergonha na cara e que devem mais de 400 mil euros de água ao Chimar. São logo os primeiros. Se algum dos que está aqui presente, que vive no município, devesse 20 euros, se aquilo passasse 60 dias, 90 dias, vou-lhe cortar a água. As juntas de freguesia, continua o fartote. Continuamos com esta situação da pendência das juntas de freguesia. Portanto, e depois, existem ainda mais entidades que estão relacionadas com o Estado e nós não temos nenhuma barreira ideológica em relação a questões que possam ser de serviço público e que possam envolver o privado ou vice-versa. E parece-me demasiado pornográfico os lucros que a Valor Sul apresenta em comparação com as taxas que nos está a aplicar. E isto tem que ser revisto. Isto tem que ser renegociado, isto tem que ser revisto. Para além disso, ninguém falou, mas continuamos com um problema sério, de há vários anos, que é estrutural, que é a questão do papel da ERSAR no meio disto tudo. A entidade reguladora dos serviços de água e resíduos continua a tentar monopolizar e a tentar dirigir, e já tivemos ameaças aqui o ano passado, que inclusive a Associação Nacional de Municípios e Bem opôs-se ao posicionamento que a própria ERSAR estava a tomar em relação a determinadas questões que ainda ia penalizar muito mais o consumidor final. Eu percebo o que diz. O município, na realidade, efetivamente não aumentou PSI à água. Foi a pagar mais pelos serviços e pela forma como está a adquirir alguns dos serviços para o poder fazer chegar ao consumidor. E para concluir, há uma questão que para nós é ideológica e tem um posicionamento claro desde que chegámos ao Conselho e não só neste mandato. Já devíamos ter começado há muito tempo uma estratégia que nós defendemos para o Chimar e que acreditamos que teria outros resultados operacionais. Já devíamos ter há muito tempo feito o desmame de Odivelas. Nós não temos que continuar com os serviços intermunicipalizados ligados com Odivelas. Nós não temos que pagar Odivelas, nem Odivelas tem que pagar Louros. O que é certo é que o início desta história, deste romance entre Odivelas e Louros, o investimento foi sempre do lado de cá. Depois tivemos uma altura que, obviamente, Odivelas foi acompanhando. Mas nós estamos em déficit claramente com o município de Odivelas. Portanto, eu vou voltar a repetir. Odivelas decidiu sair de casa porque achava que era autónomo e que tinha capacidade autónoma para se governar. E agora, todos os meses, vem aqui à pensão de alimentos. Estamos cansados. Estamos cansados. Há dívidas lá para trás, há contas lá para trás. Podemos ter agora as contas mais certas. Poderá estar mais aproximado, mas a realidade
é que, olhando para aquilo que é o trabalho desenvolvido pelo Chimar no município, inclusive o investimento que tem que ser feito na rede, seria muito mais fácil fazê-lo estando focado em Loures do que num concelho mais pequeno como Odivelas. Portanto, nós quiseram a separação. O movimento Odivelas ao Conselho, na altura liderado até pelo próprio Partido Socialista, de Odivelas, que tomou essa decisão, quis sair de casa. Aguenta-se com a consequência, e eu acho que de uma vez por todas nós temos que começar este desmame de uma forma séria, não é de chegar e de uma vez por todas cortar de um dia para o outro, deve ser feito de uma forma ponderada para que os municípios, quer de um lado, quer do outro, não sejam prejudicados com esta questão, mas este desmame tem que ser feito e certamente teremos outros resultados operacionais. Portanto, nestes resultados há coisas boas, já não estamos a falar de prejuízo, já estamos a falar de um resultado operacional positivo, existem mudanças na gestão que têm sido importantes, dar os parabéns aos municípios de Loures, porque se foram eles que conseguiram este resultado, foram eles que pagaram a aguinha, excepto aqueles que não pagam, tipo as juntas de freguesia, que têm um privilégio de não poder pagar e que a conta ascende os 400 mil euros, e, portanto, e dar também, obviamente, o reconhecimento pela capacidade técnica que os serviços do Chimar nos apresentaram, mais uma vez, que é verdade, como diz o Sr. Vereador Palpiteira, já nos habituaram a entregar os documentos com este nível de competência.